Olá, meus amigos! Aqui é o Papo com Carol, versão live. E vocês sabem que o nosso espaço te convida a conhecer as mais diversas histórias, aprendizados e depoimentos, sempre sem preconceitos e construindo pontes. Hoje o nosso convidado é uma liderança da nova geração. Ele estudou engenharia química na Mauá, é empreendedor. Foi o segundo deputado estadual mais bem votado em São Paulo, mais de 478 mil votos. Para quem conhece, essa é uma votação esplêndida. E também na corrida para a prefeitura da capital mais importante da América Latina, São Paulo, ele ficou em quinto lugar, conseguindo mais votos ainda, mais de 500 mil votos. É o Arthur Duval. Estamos só esperando aqui ele entrar. Vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, que a gente já recebe ele. Aí o pessoal está entrando. Como eu falei para vocês, o nosso espaço convida pessoas de todos os espectros ideológicos. O nosso objetivo é sempre atrair pessoas que querem fazer o bem pelo país. E por isso a gente chama todo mundo. Então a gente pede para vocês também sempre assistirem os programas com o coração aberto, mandarem perguntas. E acho que o Arthur entrou, vamos ver. Vamos ver se ele entra. Caramba, mais alguma coisinha aqui. Para ir Agora vai. Arthur, eu estava apresentando. Bom, você dispensa apresentações, né? Mas falando para o pessoal que o programa, o Papo com Carol, a ideia é a gente sempre conversar com todo mundo. Já falei com Aldo Rebelo, com o Luiz Felipe Dávila. Então a gente fala com todo mundo, todos os espectros ideológicos, para sempre construir pontes e ver propostas interessantes para o país, né? E você é uma baita de uma liderança aí da nossa geração, a gente tem idade bem aproximada aí, então não tinha como não falar com você, e te agradeço aí de coração por topar bater um papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, né? A parte mais importante de você trabalhar com política é a comunicação. Muito mais do que a própria votação institucional, muito mais do que o pleito eleitoral. A comunicação é muito mais fundamental, porque você consegue espalhar demandas, né? Você consegue fazer com que mais pessoas demandem da sociedade e dos seus representantes aquilo que você acredita ser o correto. Então, a gente vai nesse sentido. Não, total, total. A gente sabe que você é super aberto, você foi super ágil aqui em responder, então agradeço já de pronto. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que eu procurei isso em todo lugar quando eu estava estudando aqui para fazer um mini roteirinho para o nosso papo. Quando que você trabalhava no setor privado, era empreendedor, acho que chegou a trabalhar até com seu pai, né? Por que que você resolveu botar a boca no trombone e abrir um canal do YouTube falando de política? Você já pensava em se candidatar? Já era algo que estava na sua cabeça? Olha, na verdade, eu sempre odiei política, não gostava de política, nunca procurei saber sobre política. É até um choque, né, com a geração que a gente vê chegando agora, porque quando eu estava no colegial, ou quando eu estava na escola, não tinha a menor ideia do que era um STF, do que era direita, do que era esquerda. Eu lembro que até que eu assistia filmes e aí nos filmes tinha lá um xingando o outro de comunista. O que é ser comunista, né? E aí, eu quando eu fiz 17 anos, meu pai, né? A história do meu pai é muito bonita. Meu pai, ele era engraxate, ele começou bem lá de baixo. Quando eu nasci, ele comprou um caminhão, né? E aí ele foi progredindo e tal. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar sério com ele. Trabalhar de verdade mesmo, de acordar cedo, chegar tarde, sem, sem ser da forma que eu fazia antes, né? Nas férias eu ia, ou ia quando eu tinha um tempo, eu fui trabalhar de verdade com ele. Em 2004, a gente teve uma oportunidade. Não, em 2003, a gente teve uma oportunidade de abrir uma transportadora. E aí eu já abri em sociedade com ele, né? Foi emancipado ali e tal, beleza. E aí começamos a tocar. E o negócio foi dando certo, foi crescendo, foi dando certo, foi dando certo. E aí nós fomos empreender em outras áreas. Eu saí para comprar posto de gasolina, fui abrir estacionamento, tive construtora também, né? Então, a gente, desde a sucata de aço, que a gente faz a compra e venda até hoje, a gente acabou abrindo transportador e todos esses
esses CNPJs que no final das contas eu acabei vendendo ou fechando. O que que aconteceu? Em 2014, então já tinha ali é, mais de 10 anos na iniciativa privada, tal, formando capital, fazendo o que tinha que fazer. Quando a Dilma ganhou a segunda vez, eu falei, eu vou embora, eu não fico mais aqui. Para mim não dá mais. É muita desonra você ficar num país onde o PT ganha pela segunda vez. E aí eu comecei a ouvir falar de Vem Pra Rua, de MBL, de Partido Novo. Falei, peraí, meu, tem uma galera se mexendo aí, né? Nós não estamos mais tão inertes. E aí eu falei, vou abrir meu canal no YouTube. E aí, quando eu abri meu canal no YouTube, né, isso é uma coisa engraçada. As pessoas acham que eu abri e fui pra rua e não foi isso. Eu abri meu canal em 2015, eu fiquei um ano completamente anônimo, né? E eu ficava contando ali todos os absurdos que eu tinha passado durante a vida empresarial, né? Falava já de FGTS, não sei o que, não sei o que lá. Quando o meu canal estourou, quando eu fui pra rua e foi um motivo, foi completamente sem querer. Né, eu tava preso no trânsito, tava bravo pra caramba. Quando eu ligo o rádio, tava tendo uma manifestação para apoiar o Lula na Casa Civil. Eu falei, ah, não, é a minha chance. Eu peguei um celular, a minha câmera, e fui para Paulista e fui fazer perguntas. E as perguntas, elas surgiram todas na hora. Né? Isso foi uma coisa engraçada. Não tinha roteiro, eu não planejei fazer o que eu fui fazer. Simplesmente eu fiz. E aí, cara, eu demorei muito para aprender a editar e não sei o quê, mas fiz e deu certo, né? O negócio deu certo, o negócio andou, aí o meu canal estourou. Então, uma coisa que eu costumo sempre dizer, né? A minha transição da vida do YouTube para a política, ela foi natural, ela foi uma coisa que, né? Agora, a virada de chave foi a transição da vida de um anônimo para um militante político. Ali minha vida mudou. Ali eu comecei a receber ameaças de morte, comecei a não ter mais hora, mais horário para trabalhar direito, porque você tinha o canal fazendo aí entrevista e não sei o quê. Então o choque veio ali no início de 2016. Você sabe que a minha história é mais ou menos parecida com a sua também. Eu venho total do setor privado. Meu avô também começou como seu pai, assim. No caso, meu avô no interior, com a enxada na mão mesmo. E eu trabalhei com ele também muito tempo, até. Na verdade, trabalho ainda, né? Ajudo em algumas áreas, principalmente na parte mais da fundação social que ele criou. E também ninguém da minha família, cara, era político. Na verdade, tinha total aversão. E aí meu avô falou assim, você tá louca que você vai pra política, né? Ninguém da família a gente não conhece ninguém, é um ambiente horroroso. Eu sou a mais nova dos netos, a única que tava lá apoiando ele. E aí tava só eu e minha família lá e, cara, resolvi falar assim, não, vocês, se pessoas como eu, que gostam e que são corretas, não entrarem, o que vai ser esse país para nós, né? Pro meu filho, o que vai ser? Então aí resolvi entrar nessa jornada louca aí. É complicado, é difícil, mas eu acredito que tem chance. Eu acredito no Brasil. E deixa eu te perguntar, você imaginou, primeiro na sua campanha para deputado estadual, você imaginou que você ia ter um resultado tão louco assim? Porque assim, você já tinha muita notoriedade, né, no YouTube, mas você imaginou que isso ia capitalizar em voto? Porque foi incrível, né? Foi mais de 478 mil votos. Olha, na verdade, eu não tinha testado meu potencial eleitoral ainda, né? Eu não tinha a menor ideia de como seria. Ah, eu fiquei com medo de não ganhar, inclusive, né? Porque o que que aconteceu? Quando eu decidi me candidatar, a Janaína Pascoal me ligou na época e falou: Não, Arthur, pô, eu vou te apoiar, não sei o que bacana. Falei: Ó, legal, né? Tudo certo e tal. Aí, quando foi no último dia da confirmação, né? Porque aí você tem as convenções dos partidos, eles enviam a lista e você tem um prazo, tem um dia exato, que é o dia onde você fecha as listas. Naquele dia a Janaína me ligou. Falou: Arthur, ó, eu decidi, eu vou me candidatar a deputado estadual, tal, pelo partido do Bolsonaro. Falei, nossa, agora ferrou, porque como é que vai fazer? Para mim, o público liberal era desse tamanho. Eu achava que, meu, o público liberal era muito pequeno. Na minha cabeça, ia entrar um deputado do Novo e um deputado de fora do Novo e um monte de bolsonarista, né? Então eu falei, bom, a Janaína vai ganhar, alguém do Novo vai estourar de votos e eu tô fora. Mas vamos tentar, né? Fazer o quê? Eu lembro até que a gente fez um bolão, eu fui bem otimista, eu coloquei que ia ter
no 80 mil votos, eu ia ter 80 e o Kim ia ter 60 mil votos. Cara, quando a gente viu o resultado da urna, a gente não acreditou. Foi, não acredito que eu fui o segundo mais votado. 478 mil. E eu lembro que o Kim foi ainda mais impressionante. O dele foi 460 e alguma coisa. E eu falei, caramba, o Kim para federal, com a concorrência que teve, também foi muito bom. E aí eu fui ver os outros, né? Aí, pô, entraram 4 deputados do Novo. Puta, a Janaína entrou estourando. Eu falei, caramba, o público liberal é grande. Existe uma galera grande que não se identifica com o Bolsonaro naquela época, em 2018, né? Que o Bolsonaro estava no auge. Puta, cara, que da hora, que bom, né? Então, pô, isso aí foi foi uma surpresa muito grande, né? Como eu te falei, não houve o choque, porque eu sempre. Meu canal já era de política, eu já falava de política. Quando eu falei que eu ia me candidatar, foi uma coisa natural, mas houve o choque do tamanho da votação. Isso sim, de caramba, meu, deu certo, né? Então foi bem legal, foi Que bem bacana. show, que show. Eu disputei também, para quem está assistindo aí e não me conhece, para deputado estadual também. Pelo Novo, como eu te falei, a gente não morrendo de medo de entrar para a política, foi o partido que eu senti mais confortável, um partido liberal, enfim. E aconteceu a segunda suplência, mas, cara, eu zero esperava, porque eu fiz 3 meses de campanha e vim do nada, e assim, mas já fiquei muito feliz, mas acho que é o início, né? É um pontapé legal. Self-service com grande variedade de pratos e carnes e sobremesa de cortesia, o Panela Velha é o restaurante ideal. Para você que quer comer bem, não tem nada igual. Tudo isso em um espaço amplo e arejado. O restaurante Panela Velha está localizado na rua Floriano Peixoto, 84, no centro em São João da Boa Vista. Consulte nosso prato do dia através do telefone 19 3622 2772 ou pelo WhatsApp 19 998 13 1390. Panela Velha, a sua melhor opção. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Mas me fala agora da Alesp. O que eu ia encontrar se eu tivesse entrado? Você se decepcionou lá? Não, e você sabe que não, você sabe que, em primeiro lugar, eu não acho que você tem que ficar triste, tem que ficar muito feliz, porque, como você falou, né, uma pessoa que não tem tradição política, de repente entra, com certeza você não fez caixa 2, você não comprou voto, você não fez nada disso, não tem padrinho político, então, poxa, esse resultado realmente é muito bom. Agora, a Alesp, né, quando você entra, ou qualquer casa, eu também não tive o choque, porque a gente já sabia mais ou menos o que esperar. A nossa militância política, ela nunca foi uma militância apenas de mídia. Ela foi sempre uma militância principalmente de mídia, né? Então a gente sempre focou muito em fazer vídeo, meme, live, entrevista, puta, tudo que desse para fazer em termos de comunicação, mas a nossa militância também, ela sempre foi muito institucional. A gente sempre foi atrás de realmente virar voto de deputado, ver como as coisas funcionavam, ver as contas públicas, ver o que realmente gerava impacto e o que não gerava. Então, na verdade, o que eu, vamos dizer assim, não vou nem te dizer a minha impressão, mas o que nós tivemos foi uma confirmação do que a gente já sabia. Infelizmente,
o trabalho legislativo, né, tanto a nível federal quanto a nível estadual, né, ele é muito ineficiente. E ele é muito ineficiente por quê? Primeiro que ele é muito inchado, né? Você vê, um deputado pode ter mais de 20 assessores, pode ter gabinete externo, pode pegar auxílio moradia, pode isso, pode aquilo, não sei o que, tarará, tarará. E você tem muitas maneiras de fingir que você trabalha, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que eu queira saber alguma coisa do governo, sei lá, eu quero saber puta, quantos quilômetros de estrada eles vão fazer. Em vez de eu ligar para o governo ou eu buscar essa informação, eu posso fazer um requerimento de informação. Aí que eu faço? Eu movimento toda a máquina pública, gasto até papel para isso, e aí fica constando lá, Arthur fez um requerimento. Então, como que deputados, normalmente, que não trabalham ou que gostam de ficar mamando, fazem para parecer que trabalham? Eles aproveitam tudo que ele tem no gabinete, então enche o gabinete de funcionário, gasta toda a verba de gabinete, contrata consultor, o que eu já acho um absurdo. Porque você, olha só uma contradição, só pegando um ponto aqui. Eu posso contratar um advogado e, ao mesmo tempo, eu posso contratar uma consultoria jurídica. Né? Então, assim, o cara contrata tudo e tal, e aí o cara faz um monte dessas coisinhas, indicação, indica a reforma de tal praça. E aí, quando você chega ali no fim do ano, eu fiz centenas de requerimentos de informação, eu fiz centenas de indicações legislativas e ainda por cima passei não sei quantos projetos. Aí você vai ver os projetos do cara. Mudar nome de praça, indicar um parabéns para o aniversário de uma cidade não sei das quantas, moção de aplauso, moção de repúdio, sabe essas coisas? Projeto autorizativo, autoriza, isso é a coisa mais ridícula. Autoriza, a não ser que esteja uma coisa que realmente haja dúvida, né? Mas, por exemplo, que foi o caso da vacina. Né, que aqui os deputados, e eu parabenizo essa iniciativa, entraram com um projeto autorizativo para compra de vacinas, mas normalmente assim, autoriza o Poder Executivo a fazer o programa Bom Prato na cidade de Jequitinhonha do Sudoeste, não sei o quê. Meu irmão, isso não tem diferença alguma na vida das pessoas. Simplesmente é um projeto para o deputado falar que aprovou. Então, o que houve foi a confirmação de que realmente isso existe demais. E é muito triste que exista, né? Eu falo muito com os meninos eleitos do Novo, que são fera pra caramba. Eu sei que você tem uma simpatia legal por eles também. E eles falam da dificuldade, assim, você cria um projeto, mesmo que seja um projeto que seja legal para, sei lá, para a esquerda, por exemplo, que é outro espectro ideológico, mas o pessoal fala que vai votar, chega na hora, não vota. Então, é muito complicado conseguir fazer essa politicagem no bom sentido, né, Arthur? Tem que ter muita habilidade para você conseguir transitar ali, né? Porque, assim, ó, os projetos que fazem realmente diferença, eles são difíceis porque se são projetos que colocam... Como que funciona, né? Só explicando. Todo projeto, se ele passa, o governador, ele veta ou ele sanciona. Se é um projeto que se espera do governador vetar, tudo bem para ele vetar um projeto desse. Ele não tem prejuízo político para isso. Então, vou dar um exemplo de um projeto que acabou de passar, que eu fui veementemente contra. Né? Se você pegar, por exemplo, aquele projeto da suspensão de reintegração de posse durante a pandemia. Né? O que se espera do governador que foi eleito com uma base de direita? Que ele vote, que ele não sancione, que ele vete. Ok. Agora vamos dar outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um projeto do Daniel José, que era o do ICMS da educação. Ele melhorava a maneira de como o ICMS educacional ia ser, como o ICMS ia ser distribuído, né, de acordo com índices de performance na educação. Esse é um projeto que, ele faz muita diferença para o governo, porque ele muda ali, ele tira um pouco do poder político do governo e deixa um pouco mais técnico. E não se espera do governador que ele vete, porque aí tem custo político para ele ser o cara que vetou o projeto. Então, o que se faz? O governo informalmente articula para que o projeto não passe. Então, foi isso que aconteceu, inclusive, com o Daniel José. Né? Isso é uma tristeza, porque o que a gente vê é que projetos que normalmente não estão em alinhamento com aquilo que o governo quer sofrem uma pressão absurda do Poder Executivo nessa casa. Então, isso é muito triste. Na verdade, isso ocorre também muito porque as pessoas normalmente, quando votam em muita base de governo.
Então o cara vota no governador X, e aí vota naqueles partidos que são base. Isso não é necessariamente uma coisa boa, porque você muitas vezes transforma o poder legislativo como algo, um setor dependente do executivo, né? E infelizmente, num país como o nosso, onde o poder executivo tem muito poder, fica triste de ver esse tipo de coisa acontecer. No caso, se as pessoas que... se a população mesmo soubesse como é difícil fazer as coisas destravarem e entendesse como que aquela articulação é horrorosa lá dentro, como que o sistema tem que mudar. Eu não acho que tem que estar tudo errado, não, mas eu acho que tem muita coisa mudar para fazer com que os bons projetos, realmente a população seja ouvida, com que os bons projetos saiam. Mas eu acho que as redes sociais e a nova geração, que aí eu incluo a gente, veio aqui para mudar um pouco isso, né, Arthur? Eu acho que dificilmente pessoas assim que querem o correto, que são mais para frente, assim, teriam muita voz, né? Mas eu acho que as mídias sociais ajudaram muito. Seu desempenho para a Prefeitura de São Paulo já foi algo incrível, né, Arthur? Isso daí surpreendeu demais. Isso surpreendeu muita gente. Esse surpreendeu. Na verdade, o que aconteceu com a prefeitura foi que eu tive uma dificuldade absurda para começar para achar partido. Né? Na época, todos os partidos que eu ia conversar, o Bruno Covas, coincidentemente, dava ali uma secretaria, um cargo, alguma coisa, e os partidos foram aceitando e me deixando de fora do jogo. E aí, o Patriota não. O Patriota foi lá, me ofereceu a legenda, o diretório, porque isso foi uma coisa que eu deixei bem claro. Eu não vou fazer campanha para tranqueira, né? Eu não vou fazer uma chapa, fazer uma eleição bonita com uma chapa que me desabone. E aí o Patriota deu essa liberdade para a gente fazer a chapa do jeito que a gente quisesse, deu certo, foi muito bom. E aí... o meu resultado, né? Porque você vê, eu lembro até hoje, eu ia buscar dinheiro, né? Ia falar com o empresário, os caras, pô, tô gostando do seu programa é bom pra caramba, tá. Só que é o seguinte, meu, pô, 1%, 2%, fica difícil de arrumar dinheiro aqui com meus amigos, não sei o quê. Quando eu fiz 10%, os caras falaram, caramba, meu, sem tempo de televisão, sem fundo eleitoral, sem igreja, sem Bolsonaro, sem nada disso, o cara me faz 10%. Então, eu fui mais levado a sério. E isso abriu muitas portas. Agora que eu pretendo disputar o governo, eu estou recebendo muito convite de muito partido grande, não só para me filiar, mas para eu compor também, né, que é uma coisa importante. Então, eu estou muito confiante, viu? Eu estou bem confiante que as coisas vão dar certo. Sabor de uma pizza assada no forno a lenha. Acompanhada de um chopp Brahma gelado é ainda melhor. E não é só isso. Só no restaurante Choperia Casarão você encontra opções variadas à la carte disponíveis no cardápio todos os dias. O restaurante Choperia Casarão está localizado na Rua Prudente de Moraes, 67, no centro, em São João da Boa Vista. Você também pode receber as delícias do Casarão na sua casa. É só ligar 19 3633 4426 ou pedir via WhatsApp 19 98458 0594. Vem pro Casarão! No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na Conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão.
Porque justamente esse era outro ponto que eu ia querer saber de você, porque você tá no Patriota ainda e o Bolsonaro, parece que a perseguição, né, Arthur? A família Bolsonaro parece que tá indo pro Patriota de vez, né? Como vocês vão lidar com essa situação? Porque acho difícil da liga, né? Não é que é difícil, simplesmente não há a menor possibilidade disso acontecer. Zero. Se o Bolsonaro ou alguém do Bolsonaro estiverem dentro do Patriota, nós estamos fora. O que acontece é o seguinte, eu em primeiro lugar, não vou cuspir em prato que eu comi, né? Não vou ficar aqui, Patriota se vendendo. O partido não é meu, o partido toma o rumo que quiser. A maior parte do partido não quer o Bolsonaro, essa é a verdade. Né? E aí há uma disputa entre alas do partido lá. O Adilson Barroso, basicamente, que é o presidente nacional, contra a Rapa. E tá tendo judicialização e não sei o quê, então tá bem difícil. A gente pôs um pessoal jurídico para entender o que está acontecendo e o resultado é simples. Veio o Bolsonaro, Arthur Domal está fora. Ponto. Não há nenhum. Por que você não saiu ainda? Porque há a chance de ele não conseguir entrar. Então, enfim, eu não estou com pressa para esperar para que isso aconteça, porque eu estou com muitos convites muito bons, né? Como eu falei. Então, para mim, sinceramente, meio que tanto faz o jeito que vai ficar. Eu não acho que vai me prejudicar demais. E Arthur, quando que rolou o racha entre vocês e o Bolsonaro? Porque assim, no segundo turno das eleições de 2018, assim como mais da metade do Brasil, vocês também apoiaram o Bolsonaro, porque era o movimento anti-PT, né? Mas quando que vocês perceberam, cara, não é o caminho? Calma aí, tem alguma coisa estranha aqui. Olha, na verdade, a gente nunca foi entusiasta do Bolsonaro, né? Em 2018 mesmo, a gente tentou, olha só como as coisas são. No início de 2018, nós tentamos falar com o Dória, né? Apesar de alguns erros, a gente achava que ele podia estar não, descarta, não dá. Depois nós fomos falar com o Amoedo, e o Amoedo, um baita cara, a gente discordou um pouco na estratégia. A gente falou, cara, não dá para apoiar Bolsonaro, vamos criar um nome. E a gente foi atrás do Flávio Rocha, nós fomos fazer o Flávio Rocha do zero, absolutamente do zero. E fizemos toda essa luta. Quando não deu certo, quando realmente, não tem jeito, ficou entre Bolsonaro e PT, nós apoiamos o Bolsonaro. Então, a gente já não tinha grandes expectativas. Porém, o Bolsonaro, em 2018, ele deu sinais muito bons. Porque o que aconteceu? Quando ficou Bolsonaro e PT, eu lembro até hoje, eu peguei o plano de governo do PT e fui ler, e eu até fiz um vídeo sobre isso. O plano de governo do PT era um negócio assim, fora do normal. Era um negócio assim, regular a imprensa, assim, umas coisas que eu não estou acreditando que eles estão escrevendo isso. Que a gente sabe que eles querem, ok, mas eles estão escrevendo, tá nítido. Né? E o plano do governo Bolsonaro era meio bunda, assim, meio subjetivo demais, mas ele estava dando ótimos sinais. Ele estava fazendo alianças com os liberais, chamou Paulo Guedes, que a gente achava que era liberal, chamou o Moro, chamou o Mourão, né? Enfim, era um governo que parecia que ia ser maduro. Né? Pô, que bacana, um governo legal, cara, um governo que realmente vai fazer o jeito que tem que fazer. Em janeiro de 2019, a gente já percebeu que não ia. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você, a gente estava defendendo a reforma da Previdência desde 2017, né? Quando inclusive o Bolsonaro era contra. Quando chegou em janeiro de 2019, o Kim, cara, ele só falava de reforma da Previdência. Ele só falava. Aí a gente começou a ver que não havia esforço do governo para passar essas reformas. Você viu o Onix, você viu os deputados bolsonaristas tocando no assunto por cima e não martelando do jeito que queria ser. Isso aqui já não está bacana, isso aqui já não está do jeito certo. Quando chegou em maio de 2019, que teve aquela manifestação bolsonarista, que aí os caras já disfarçaram. Não é bolsonarista, é uma manifestação para o COAF com o Moro, pela CPI da Lava Toga. Eu falei, meu irmão, aqui a gente já entendeu. Aqui deu ruim. O Paulo Guedes ligava pra gente, falava, pede para eles não fazerem manifestação, dá um jeito de tirar esses caras da rua. E a gente fazendo, e os caras do governo batendo na gente. Peraí, que jogo duplo é esse? O cara liga, pede uma coisa, o outro vai lá e bate. É a mesma coisa que eu falo para você, Carol, faz um favor, fala aqui bem
da revisão do Pacto Federativo. Aí você vai lá e fala. Aí eu falo, é essa Carol aí, ó, fala de Pacto Federativo, fala isso porque não conhece a realidade, porque quer acabar com os pobres, papapá, papapá. Mano, que é isso, cara? Ali a gente falou, não dá. É intolerável, né, o que esses caras estão fazendo. E nós fomos vanguarda de uma direita antibolsonarista, porque nós, nessa época, em 2019, eu nunca vou me esquecer, eu perdi 100 mil seguidores em um dia. 100 mil. Em um dia ou em uma semana, que seja. Eu lembro que uma sexta-feira deu aquela confusão toda da live do MBL, não sei o quê. Na outra sexta-feira eu tinha 100 mil inscritos a menos. Todo mundo, mas todo mundo xingando a gente, cara. Diego Rox, Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, todos esses caras ali, né? O que acontece hoje? Esses caras, inclusive, eu dou meus parabéns para eles, por serem fiéis aos seus valores e não a likes, etc., reconhecem que nós estávamos fazendo um bom trabalho e nos incentivam. Hoje estão do nosso lado nessa luta contra o bolsonarismo, então, e contra o petismo também. Então, eu tenho muito orgulho, sabe, de ter sido vanguarda disso e de fato, fazer a diferença. O complicado, né, Arthur, é que a gente não consegue nem ter a liberdade de questionar. Porque, por exemplo, eu também votei contra o PT, votei no Bolsonaro no segundo turno. Mas desde o primeiro dia, eu penso assim, principalmente eu, que votei no cara, eu tenho que ter obrigação, na verdade, de cobrar ele a fazer o que ele prometeu. Então, desde o início, eu também apontava as coisas que eu achava que ele não estava seguindo como o combinado, né? E também levei muito chumbo. Mas, enfim, a gente deve ser petista para a maioria das pessoas, né? Só porque a gente... A maioria, para a maioria não. Para uma galera que é idiota, mas para a maioria, felizmente, não. Exatamente esse é o ponto que eu queria ver com você. Porque, assim, acho que você indica muito para essa questão da terceira via, que agora fala-se muito, né? E eu não vejo muito essa terceira via vindo da parte mais tradicional, sei lá, de um PSDB, assim, tem os candidatos deles, mas parece que não rola uma união. Eu sinto essa terceira via vindo muito mais de pessoas como você da MBL, Danilo Gentili, enfim, até o próprio Novo, mesmo apesar do João Amoedo ter desistido agora de concorrer, mas talvez ele volte, quem sabe. Você enxerga uma possibilidade dessa terceira via? O que você acha para o ano que vem para a presidência? Olha, eu acredito que o jogo vai ser definido da seguinte forma. Se a terceira via conseguir se unir, ela é imbatível. Porque as maiores rejeições são Bolsonaro, Lula e Dória. O Dória está fora. Eu acho muito difícil o Dória querer realmente sair para presidente. Se ele quiser, acho muito difícil ele conseguir partido. E se ele quiser, e se ele conseguir partido, eu não acho que ele tenha a chance de ganhar. Então vamos tirar o Dória disso daqui. Com as duas maiores rejeições, o que isso significa? E as pesquisas mostram isso. Qualquer um que for para o segundo turno com a terceira via, perde. Então, Bolsonaro terceira via, vai dar a terceira via. Lula e terceira via, dá a terceira via. O desafio é tirar um dos dois do segundo turno, certo? E aí é que tá. Aí é que tá a pegadinha. O Ciro Gomes se diz ali terceira via. Eu não acho que ele seja, mas eu quero que ele dispute. Por quê? Ele tira votos principalmente do Lula. Então é uma chance da gente enfraquecer o Lula para ele não ir para o segundo turno. O que eu, infelizmente, acho difícil. Eu acho que o Lula vai para o segundo turno. Eu também acho. No caso do Bolsonaro, quem que tiraria votos dele? Alguém como Mandetta, Moro, Amoedo, Danilo Gentili. Esses caras aqui, então, se eles se juntarem num projeto, eles vão falar, quem vai ser o nome? Não sei. Mas se todos se juntarem, beleza, vai dar jogo. Se rachar, se saírem os quatro, aí não dá jogo. O que eu sei é, o Amoedo, o Moro e o Gentili já se falam, tem grupo de WhatsApp, e eles estão meio que ali alinhados com a vontade de realmente embarcar no projeto. Inclusive, digo mais, o Amoedo, ele desistiu de ser candidato pelo Novo. Na verdade, não é que ele desistiu, desistiram com ele, né, numa manobra completamente absurda do partido. Mas o Amoedo em si ainda não é alguém que desistiu da presidência. Pelo que eu sei, ele quer ir, ainda que seja por um outro partido. Aí eu fico imaginando. Imagina se ele traz o apoio do Moro. O Danilo Gentili já falou que apoia, se for o caso.
Cara, nós temos uma chance bem grande, né? O Você acha que o Mandetta MBL vai junto também? mas com certeza absoluta. Isso aqui, cara, te garanto que entraremos assim, all in, né? Ah, agora, será que vamos conseguir? Não sei, o desafio tá aí, o desafio é esse, fazer com que eles se juntem. Eu espero que dê certo, eu realmente espero que dê certo. Ó, deu show, sabe? Porque é o único caminho, né, cara? Imagina a gente voltar para o PT, e eu acho que se a gente voltar para PT, vai ser um governo muito pior do que já conseguiu ser, porque eu sinto que vai ser mais extremista ainda, e vai voltar toda aquela confusão que já tinha. E se for para Bolsonaro, enfim, a gente sabe que falta ali profissionalismo, falta compromisso com as pautas liberais, enfim. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Agora, falando de governo do estado, que aí é você. Eu notei que na campanha para a prefeitura você mudou um pouquinho a forma de se comunicar. Você ficou muito mais propositivo, bateu bastante nos projetos, no seu plano de governo. É uma estratégia mesmo? São campanhas diferentes, deputado estadual e executivo? Você pretende manter esse perfil de comunicação agora para o governo? Com certeza. Na verdade, os papéis são diferentes, né? O papel de um militante, o papel de um deputado é jogar um holofote nos problemas. Então você tem que se fazer ser ouvido, né? Você tem que, de fato, ali, cara, fazer escarcéu, fazer carnaval, fazer show, mostrar para as pessoas o que você quer. Tanto que eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou governador. Quando veio a reforma da Previdência Estadual, a reforma não ia passar, a reforma não tinha os votos. Aí eu fui lá, fiz aquele show, tal, ofendidinho, tarará, passou. Isso é assim que um deputado deve fazer para influenciar o Poder Executivo. Você, enquanto candidato ao Executivo, é outra história. O teu papel é resolver problemas. Você não tem que ficar apontando, ó o problema ali, ó o problema. Tudo bem, você pode até apontar, mas você tem que propor a solução. E para você propor a solução, você tem que entender, em primeiro lugar, tecnicamente do que você está falando, você tem que entender qual é o problema técnico de habitação do Estado de São Paulo. Tá? Qual é o problema técnico do saneamento básico no município de São Paulo? Qual que é o problema de educação? Você tem que entender tecnicamente, analisar as mais diversas soluções propostas e entender qual que é a melhor. E você precisa entender politicamente como chegar lá. E para que você tenha êxito político, você necessariamente tem que compor. E aí é que vem uma parte interessante. Composição política, ela pode ser virtuosa.
Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não está acostumado, né? Porque tem muito toma lá da cá, tem muito tranqueira que acha que política é troca de cargo e não sei o quê. Só que existem as composições virtuosas, existem, cara, dá para fazer, né? E nós vamos atrás disso. Então, é claro que por mais que eu defenda, né, com muita veemência aquilo que eu acredite, arruma algumas brigas, tem esse jeito político muito grande, né? Tanto que o resultado que eu posso apresentar é que eu, mesmo sendo o cara que mais travou o projeto do governo, que mais fez manifestação, que fez os discursos mais famosos da história da Assembleia, contra o governador e contra os seus colegas, eu já provei um projeto, sou coautor de 2 projetos aprovados, participei de 3 CPIs, 4 comissões e tenho uma atividade parlamentar de uma pessoa que não briga. Então, essa mixagem, vamos dizer assim, ela é importante, né? E com certeza, para um cargo executivo, a parte que você deve demonstrar mais são as suas capacidades técnicas, tanto de resolução técnica dos problemas, quanto de resoluções políticas dos seus objetivos. E como que foi a campanha, hein? Porque você disputou com gente da pesada aí, o Boulos, gente dura. Teve alguém assim que você pode dizer que foi complicado bater de frente ou foi uma campanha bem democrática? Não, ó, a campanha ela foi bem democrática. Na verdade, o que acontece é que a gente resolveu brigar com um gigante, né? Porque numa eleição pulverizada, quem tem a máquina se destaca muito. Então você pega, por exemplo, o tempo de TV do Covas é algo colossal, né? Enquanto ele tinha ali 1 minuto e 2 minutos, acho que 3 minutos, acho que ele tinha 3 minutos, eu tinha 14 segundos, né? Enquanto ele gastou, se não me engano, ele gastou mais de 20 milhões de reais, isso só se sabe por dentro, né? Eu gastei 1 milhão, né? Então é uma luta de Davi contra Golias dentro das regras democráticas, né? Agora eu já venho com uma ferramenta um pouco maior, agora para o governo eu já estou saindo de 7%, né? Já estou provavelmente vou vir por um partido maior, vou compor com os partidos, então a briga já fica um pouco mais fácil de ganhar, mas a eleição ela foi bastante disputada, né? Você vê ali os nossos confrontos, tanto com a parte da esquerdaça mesmo, né? Tipo Boulos, né? Quanto da esquerda disfarçada, no caso do Bruno Covas e o PT que veio com o tato, né? E eu tive uma votação maior do que do PT, isso é histórico, né? Então, ó, foi uma campanha difícil, assim, né? Foi tudo na unha, foi tudo na carne, mas saímos bem nela. Mas de fora foi bem bonito de ver, viu? Até perguntei isso, porque de fora pareceu bem educada, até estranho, porque nos tempos que a gente está vivendo, né? Claro que teve um cutucando ali, outro ali, mas assim, até o Boulos, né? Que a gente sabe quem é, ele tomou uma postura super formal, super tranquilo, pacificador, enfim, que nem combinou muito com o que a gente está muito acostumado, mas melhor que seja assim, né? Acho que a política tem que ser feita dessa forma. Arthur, tá acabando aqui nosso tempo de live, mas eu quero agradecer você de coração por ter topado. Eu acho extremamente importante a gente criando essas pontes. A nossa geração aí tem que bater de frente mesmo. Somos os peões que estão lá na frente. É duro, mas se Deus quiser a gente vai conseguir arrumar um pouco das bagunças aí que tem no nosso país. Muito obrigada de coração e conte aqui com o Papo com Carol quando você quiser, precisar, para a gente falar também. Quando estiver mais próximo aí das eleições para governador, conta com a gente. Imagina, eu que agradeço. Já deixo um desafio aqui para você, né? Para você participar em 2022, ou como candidato, ou como quiser, mas participe, né? Porque se você tem essa intenção de mudar, a mudança tem que ser pela política e a eleição faz parte da política. Então, eu que agradeço você e espero que a gente esteja junto lá na frente. Se Deus quiser. É uma decisão difícil, para quem está de fora, tem que saber que é uma decisão extremamente difícil. Sua vida se expõe muito para você, então, apesar de que você já estava acostumado a ser uma pessoa pública, mas assim, para quem não está, chega a ser até assustador. Mas se você tem os princípios muito certos na cabeça, né, Arthur? Se você tem certo o que você quer fazer para o país, você também não se importa muito com o que vão falar dos outros lados ali, porque é impossível você agradar todo mundo.
Mas eu acho que a ideia é a gente estar certo com os nossos princípios e ali afinco que, se Deus quiser, a gente vai fazer um bom trabalho. Pode contar comigo aí também. Parabéns, que Deus te abençoe aí no seu caminho. Muito obrigado, um beijão, viu? Valeu, um beijão, tchau, tchau.